Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal e hoje eu vou contar um caso que aconteceu em março de 2001 com um adolescente de apenas 14 anos chamado Lucas Terra. Já no comecinho do vídeo eu vou pedir para você não se esquecer de deixar um like para mim e de se inscrever no meu canal, porque me apoia muito aqui no crescimento e também na divulgação dos meus vídeos. Fiquem comigo até o final do vídeo e bora pro caso de hoje. Lucas Vargas Terra era um garoto de 14 anos que nasceu em Salvador, na Bahia, em 19 de outubro de 1986. E ele era filho caçula de José Carlos e Marion Terra, além de ter dois irmãos mais velhos, chamados Carlos Júnior e Carlos Felipe. Lucas e sua família eram frequentadores da Igreja Universal do Reino de Deus. Eles seguiam os ensinamentos passados na igreja e o Lucas, principalmente, era acostumado a participar de cultos desde a sua infância. Ele era um dos obreiros fiéis da igreja e quando ele foi crescendo, ele se tornou muito próximo de pastores que pregavam lá na cidade do Rio de Janeiro. Desde cedo, ele gostava de usar roupa social, gravata. Além disso, ele era um menino muito apegado na sua fé. Ele fazia serviços voluntários na sua igreja, por isso que ele era chamado de obreiro, e a sua vida e seu meio social era só a igreja. A vida dele era frequentar os cultos, sair com a mocidade da sua igreja, então ele gostava muito de frequentar aquele meio social e ele também era muito apegado na sua fé. Além disso, Lucas era bem próximo dos seus pais e ele tinha muito carinho e respeito por eles. E como eu falei, por ele ser um menino muito apegado na sua fé, ele não mentia, ele era muito obediente e cada vez mais crescia a vontade dele de continuar sendo um obreiro da igreja. Ele sempre quis fazer trabalhos na igreja desde muito novinho. Pouco antes dos fatos, o Lucas estava morando na cidade do Rio de Janeiro. Porém, ele acabou voltando com seu pai para Salvador para poder se despedir de amigos e familiares, porque eles iriam se mudar para a Itália, onde a sua mãe já estava morando há cerca de 4 meses. O plano era a família passar apenas 3 meses na cidade de Salvador e ficar na casa do irmão do Carlos, antes deles irem morar na Itália. E nesse tempo que ele ficou em Salvador, ele buscou frequentar uma das sedes da Igreja Universal do Reino de Deus, que ficava a pouco mais de 100 metros de onde ele morava. Ainda que ele não quisesse viajar para Salvador ou então sair do país, porque ele tinha muitos amigos no Rio de Janeiro, o Lucas, como era um menino muito obediente, ele não se opôs em nenhum momento em se mudar de país. E aí, chegando em Salvador, o Lucas buscou por conta própria a Igreja Universal mais próxima de onde ele iria morar. E aí ele encontrou uma igreja que ficava ali bem próximo da casa dele. E lá logo ele passou a exercer algumas funções com o objetivo de se tornar um obreiro da igreja. E na sua vida profissional, o Lucas ele tinha o desejo de se tornar médico militar. Os amigos do Lucas, que conheciam ele há mais tempo, disseram que ele era um bom menino, membro ativo da igreja, que ele tinha vontade de mudar o mundo, ajudar os mais humildes. Então assim, ele era um menino muito bonzinho. E é nesse ponto da história que entra o pastor chamado Silvio Galiza. O Silvio Roberto Santos Galiza tinha 21 anos na época dos fatos e ele trabalhava como pastor auxiliar da igreja. O Silvio, que tinha 21 anos, e o Lucas, que tinha 14 anos na época, logo fizeram uma amizade, mas é dito que o Silvio passou a ficar obcecado pelo Lucas assim que o Lucas chegou na cidade. E então logo o pastor Silvio nomeou informalmente o Lucas como seu auxiliar na igreja. Esse cargo não existia na igreja como auxiliar do pastor auxiliar, mas ele nomeou o Lucas ali porque o Lucas ficava muito na igreja, ficava sempre ajudando, então ele deu esse cargo lá pro Lucas. Porém, a partir disso, o pastor Silvio passou a querer controlar a vida do Lucas. Ele passou a se incomodar quando via o Lucas interagindo com outros jovens e também quando via ele conversando com a mocidade da igreja. E principalmente ele se incomodava muito quando ele via o Lucas com uma menina que o Lucas estava apaixonado. O Lucas se apaixonou por essa menina em fevereiro de 2001. Então o Silvio ele tinha um ciúmes doentio do Lucas e ele chegou a proibir o Lucas de namorar essa menina. E o pastor sempre tentava fazer de tudo para passar mais tempo com o Lucas. Ele ficava convidando o Lucas para dormir na igreja ou então inventando afazeres para passar mais tempo com o menino. E o Lucas, por ser um menino muito bonzinho, acabava aceitando aquela atitude do pastor, que era completamente inadequada. Segundo Carlos, o pai do Lucas, ele não sabia que isso vinha acontecendo e nem desconfiava que o pastor Silvio tinha essa obsessão pelo filho dele. Os amigos do Lucas disseram que o pastor não deixava outras pessoas se aproximarem do Lucas e que o pastor estava obcecado pela devoção, obediência e também inocência do Lucas. Segundo as testemunhas, o Silvio teria comportamentos com Lucas que qualquer outro pastor
ou obreiro da igreja jamais teria com outros fiéis. Então era algo muito inadequado e que as pessoas não estavam acostumadas a ver na igreja. Então as pessoas que viam estranhavam aquele comportamento. E ele forçava situações para ficar próximo do Lucas em momentos bem inoportunos. Apesar das pessoas acharem isso estranho, o Lucas acabava obedecendo os pedidos do pastor, porque ele viu o pastor ali como o seu superior na igreja e ele acabava respeitando bastante os pedidos do pastor Silvio. Ainda em fevereiro de 2001, um mês antes do crime acontecer, o pastor chamou o Lucas e um outro menino para trabalharem à noite na igreja. E com o passar das horas naquele dia, não tinha mais ônibus para os meninos pegar para irem embora. E aí, por causa do horário, seria perigoso os meninos irem para casa sozinhos, sem ônibus disponível, e também o pastor Silvio não tinha carro para levar os meninos até a casa deles, e por isso os meninos teriam que dormir no local. Na ocasião, o outro menino dormiu no banco da igreja com travesseiro e o Lucas foi convidado pelo Silvio a dormir no mesmo quarto que ele, mais precisamente na mesma cama que o pastor. De alguma forma, esse assunto se espalhou pela igreja e quando os superiores do Silvio descobriram esse comportamento inadequado do pastor, ele foi transferido para outra igreja para que o caso fosse abafado. Mas ele foi autorizado a continuar visitando a mesma sede, o mesmo templo que o Lucas frequentava. E foi isso que ele fez. O pastor Silvio continuou comparecendo aos cultos da igreja que o Lucas frequentava. Poucas pessoas sabiam, mas nessa época já existiam indícios de que o pastor Silvio já tinha tentado dormir com outros jovens da igreja. Além disso, ele já tinha sido apelidado de o secretário do diabo, depois que ele acabou sendo expulso da outra comunidade religiosa que ele frequentava. Ele foi expulso por conduta inadequada, porém não é esclarecido nas reportagens o que de fato ele fez para ser expulso. Só pelo que eu acabei de contar aqui para vocês, em qualquer igreja séria, eu acho que o pastor Silvio já era para ter sido completamente afastado da igreja, não ser mais autorizado a pregar em lugar nenhum, realmente perder ali o direito de ser pastor naquela igreja. Ele deveria ter sido afastado, porém a igreja optava por abafar o caso, e o pai do Lucas nem tomava conhecimento dessas coisas que vinham acontecendo. E aí, na manhã de quarta-feira do dia 21 de março de 2001, o Lucas acordou cedo naquele dia e disse ao pai que ia sair e que voltaria no horário do almoço. Ele estava vestido com uma camiseta branca de mangas longas e uma calça social azul com cinto. Ele também estava com as suas meias e um sapato preto. No horário do almoço, o Lucas voltou na hora combinada, mas disse que teria que ir à Igreja Universal do bairro de Pituba, um bairro um pouco mais distante de onde ele morava, porque ele falou que o pastor Fernando Aparecido da Silva havia dito que queria conversar com ele naquela ocasião. Ele foi para essa igreja e depois voltou para casa por volta das 5:30 da tarde para tomar um banho. Ele então tomou um banho e saiu novamente em direção à igreja que ele costumava ir para participar do culto. O culto aconteceu normalmente e após o culto teria uma reunião especial no salão do primeiro andar da igreja. Após o culto, o Lucas e seus amigos e também a menina que ele estava apaixonada, que nessa altura já era sua namorada, ficaram conversando ali durante um tempo, até que em um momento eles foram interrompidos com a presença do pastor Silvio. Nessa ocasião, o pastor estava pedindo para que o Lucas o acompanhasse. O Lucas obedeceu o pastor e, apesar de uma das amigas dele questionar por que ele estava obedecendo aos pedidos do pastor, o Lucas apenas dizia que estava tudo bem, que ele iria acompanhar o pastor Silvio para ir logo ali. E só que ele não especificou para onde ele iria nessa ocasião, para onde que o pastor Silvio estava chamando ele para ir. E a amiga dele ainda falou que era perigoso, né, ele sair pela cidade naquele horário, já era noite, já depois do culto. E o Lucas não conhecia muito bem a cidade, fazia pouco tempo que ele tinha se mudado ali para Salvador, mas mesmo assim ele falou que iria acompanhar o pastor e logo voltava. E durante esse curto diálogo que o Lucas teve com a amiga dele, o pastor ficou olhando de cara bem feia para essa menina. O Lucas, ele tinha marcado um compromisso com os amigos dele para depois do culto e também com a namorada dele, mas ainda assim ele acabou adiando esse compromisso para acompanhar o pastor Silvio e também um pastor auxiliar que estavam com eles. As horas foram se passando e as pessoas começaram a se despedir ali na igreja e o Lucas deveria chegar em casa às 9:30 da noite. Porém, mesmo depois que os outros auxiliares e obreiros da igreja já tinham ido embora, o Lucas e o pastor Silvio continuaram juntos. Mais tarde, por volta das 10:09 da noite, o Lucas ligou para o seu pai em um telefone público informando que iria dormir aquela noite na igreja do bairro do Rio Vermelho.
junto com o pastor Silvio. E o Lucas falou que eles iriam realizar um propósito de oração naquela noite. Além disso, o Lucas falou para o pai que eles tinham algumas coisas para terminar de fazer em relação ao próximo culto e que já estava muito tarde para ele voltar para casa sozinho, então ele iria dormir na igreja. Acreditando que aquela seria a melhor opção para o seu filho, já que o Lucas já havia dormido outras vezes na igreja anteriormente, o Carlos deixou ele passar essa noite fora, até porque o Lucas estaria dentro de uma igreja, né, um local que deveria ser seguro. Porém, aquela ligação foi a última vez que o Carlos falou com seu filho. Na manhã seguinte, após algumas horas, o Carlos notou que o filho não havia voltado para casa ainda. Então o Carlos perguntou aos amigos do Lucas se alguém sabia onde ele estava, porém, ninguém sabia. Tudo que falavam é que o Lucas tinha saído após o culto na noite anterior, acompanhado do pastor Silvio Galiza. O pai do Lucas então perguntou pro Silvio se ele sabia onde que o Lucas estava. O pastor disse que no dia anterior tinha deixado o Lucas no ponto de ônibus perto da igreja, porque, segundo o pastor, o Lucas tinha falado que iria para outra igreja sozinho, no bairro de Pituba. Mas quando o Carlos foi procurar pelo Lucas nessa igreja, ele foi informado que o Lucas não tinha estado no templo da igreja de Pituba. O Carlos então relatou para a polícia o desaparecimento do filho, mas a polícia disse que ele precisaria esperar 48 horas antes que pudesse registrar o desaparecimento do Lucas e então as buscas se iniciarem. Então, nada foi feito pela polícia nas primeiras horas. O pai do Lucas então passou a procurar pelo filho por conta própria, em hospitais, também em casa de amigos ou então nas igrejas que ele costumava frequentar. Ele também imprimiu folhas de anúncio de pessoa desaparecida com o rosto do Lucas e também com informações de contato para caso alguém soubesse do paradeiro do seu filho. A mãe do Lucas, a Marion, que estava na Itália, até então não sabia do desaparecimento do filho. E o Carlos passou o dia todo até de madrugada procurando pelo filho, mas nada foi encontrado. No dia 23 de março, 2 dias depois do desaparecimento, o Carlos falou novamente com o pastor Silvio Galiza. E dessa vez o pastor mudou a primeira versão dos fatos. Ele tinha falado que tinha deixado o Lucas no ponto final do ônibus, porém, dessa vez ele falou que tinha deixado o Lucas no Ceasa do bairro Chapada do Rio Vermelho. E aí, nesse mesmo dia, o Carlos recebeu uma ligação de um membro da igreja que disse ter visto uma movimentação suspeita em um terreno baldio, onde chegaram 3 homens em uma Kombi e 2 homens em uma moto por volta da meia-noite, e que teriam colocado fogo em um corpo que estava dentro de um caixote. O Carlos foi com esse membro da igreja até o local, até esse terreno baldio, mas ele não teve coragem de ver o corpo. O membro da igreja então falou que ele mesmo iria checar o corpo para ver se era o Lucas. O homem então viu o corpo, mas falou para o Carlos que não era o Lucas porque não tinha nenhuma semelhança com o menino. A polícia, ao mesmo tempo, já havia começado a investigar o caso também, porque o Lucas já estava desaparecido por quase 48 horas e então estava oficialmente sendo considerado um caso de desaparecimento. Algumas horas mais tarde, depois que o Carlos recebeu essa ligação desse membro da igreja, foi confirmado pela polícia que um corpo de um jovem adolescente havia sido incinerado e abandonado em um terreno baldio na Avenida Vasco da Gama. O corpo estava com bastante queimaduras e por isso era impossível descobrir a identidade da vítima. Porém, havia pedaços da roupa da vítima que não chegaram a ser queimados e também algumas mechas de cabelo também ficaram intactas, o que seria usado para a identificação do corpo. O corpo foi posto em espera ao longo de 43 dias no IML, aguardando o exame de DNA para identificação do cadáver. De acordo com o relato do Carlos, de que o pastor Silvio Galiza era o último a ter estado com seu filho antes dele desaparecer, o pastor foi chamado para depor. Sem saber que o pai do Lucas já tinha relatado as 2 versões que o pastor deu para ele sobre onde o Lucas foi deixado na noite do desaparecimento, dessa vez o pastor deu sua 3ª versão dos fatos. Ele disse para a polícia que levou o Lucas até o final da linha do ônibus no bairro Vale das Pedrinhas. O Carlos percebeu que tinha algo errado ali com as versões dos fatos que o pastor Silvio Galiza estava dando e ele chegou a relatar isso para o delegado. Enquanto isso, o Carlos continuava ali na aflição de ter um filho desaparecido. Ele continuou com as buscas, porém nada foi encontrado. Ele foi até a sede da Igreja Universal para tentar falar com o responsável, mas ele aguardou 9 horas e ninguém o atendeu. Enquanto isso, o Carlos ainda não tinha falado para Marion, para a mãe do Lucas, que o filho estava desaparecido. Mas a Marion Terra percebeu que o Carlos e o Lucas não estavam mais entrando em contato com ela. E quando ela entrava em contato com o Carlos, ele falava que o Lucas tinha saído. E aí ela percebeu que tinha algo errado.
Ao tentar entrar em contato com o marido, a Marion foi atendida pelo amigo do Carlos, que então contou a verdade para ela. A Marion então saiu imediatamente da Itália às pressas junto com a sua irmã e voltou para o Brasil. Além disso, o corpo que tinha sido encontrado e incinerado estava com pedaços de tecidos enrolados na cabeça da vítima, tampando a boca e o nariz. Então ele tinha sido amordaçado e seus braços amarrados, além de ter sofrido agressões físicas e possíveis abusos. O laudo médico revelou que houve uma tentativa de asfixia e que depois o corpo foi carbonizado a tal ponto que impossibilitou determinar a causa exata da morte. Então não se sabe se ele primeiro foi asfixiado até morrer e depois foi queimado, ou então ele foi queimado vivo. O promotor Davi Galo Barouchi acreditava que tinha tido violência sexual e esse seria um dos motivos pelo qual o corpo foi carbonizado. Porém, como o corpo tinha sido queimado, a polícia não foi capaz de concluir precisamente se houve ou não esse abuso. Após 43 dias de espera, o exame de DNA confirmou que a vítima era de fato o Lucas Terra. O pai dele foi chamado também para identificar os objetos que foram encontrados com o menino, como por exemplo as roupas que não tinham sido queimadas e também as mechas do cabelo dele que estavam intactas, e de fato foi confirmado que se tratava do Lucas Terra. Os tecidos usados para tampar a boca do Lucas e asfixiar ele eram semelhantes aos que foram encontrados na Igreja Universal do Reino de Deus do bairro do Rio Vermelho. A perícia confirmou que eram pedaços de uma cortina da igreja. E isso foi uma prova importante que ligou a morte do Lucas ao pastor Silvio Galiza e também à Igreja Universal. Em outubro de 2001, o inquérito foi concluído e o Silvio Galiza passou a ser acusado pela morte do Lucas Terra, mas a sua prisão não foi decretada, o que só aconteceu após o Carlos acampar na porta do Ministério Público de Salvador. O pai do Lucas e outras testemunhas que queriam depor contra o pastor começaram a serem perseguidos e ameaçados por outros membros da Igreja Universal do Reino de Deus, que defendiam o pastor Silvio Galiza. A namorada do Lucas chegou a declarar que ela foi perseguida, humilhada, expulsa e ameaçada pelos demais membros da Igreja Universal. Além disso, ela conta que o Lucas foi morto pelo pastor Silvio porque ele tinha ciúmes do Lucas com ela. O bispo João Leite, que comandava a igreja naquela época, ameaçou também os jornalistas do jornal A Tarde, que estavam cobrindo o caso do Lucas Terra. Quando os jornalistas tentaram entrevistar e também fazer reportagens com os membros da igreja, o bispo João Leite sempre tentava intervir por meio de seguranças da igreja. Então era muito óbvio que aquele caso não era de interesse da igreja, tudo que a igreja queria era se desvincular daquilo, ou então tentar abafar o caso de alguma forma. E com medo das ameaças que também estava recebendo, o Carlos, o pai do Lucas, solicitou ajuda ao Ministério Público da Bahia para ter a sua integridade garantida. E a Marion chegou a receber ligações de uma mulher que dizia ter se simpatizado com ela, que era membro da igreja também, mas essa mulher dizia que era para Marion esquecer o Lucas, porque a Marion era uma mulher casada que precisava cuidar do seu marido, e que o homem que eles estavam tentando prender era um homem de Deus e inocente. Outro pastor chamado Fernando Aparecido, ao dar o seu depoimento em julho de 2002, ficou detido sob observação do juiz. Isso porque ele se contradisse várias vezes durante o seu depoimento. E aí, por causa da demora do julgamento do pastor Silvio Galiza, os pais do Lucas recorreram a ONGs de defesa dos direitos humanos e também ao Ministério da Justiça. Além disso, o Carlos foi entregar uma carta ao escritório da ONU na Suíça, onde questionava toda essa demora no julgamento e também de onde vinham os recursos financeiros do Silvio Galiza para ser defendido por um dos advogados mais caros do Brasil, sendo que o pastor Galiza morava na periferia. Esses protestos culminaram com a marcação do primeiro julgamento em junho de 2014. O pastor Silvio Galiza deu diversas versões da noite do crime ao longo do tempo, até acontecer o julgamento. Quando questionado e analisado por psicólogos, ele sempre dizia que não matou o Lucas e que era obrigação do Ministério Público provar que ele era o assassino. E aí, 3 anos depois da morte do Lucas, apenas o Silvio Galiza foi condenado a 23 anos e 5 meses de prisão. Porém, sua pena foi reduzida de 23 anos para 18 anos após um recurso, e mais tarde veio a ser reduzida novamente para apenas 15 anos de prisão, o que resultaria na liberdade do Silvio Galiza em 2019,
para responder em liberdade condicional. As principais provas contra o Silvio Galiza seria o fato dele ter estado com o Lucas na noite do seu desaparecimento e também 5 testemunhas contra ele. O tribunal do júri considerou o crime como homicídio triplamente qualificado e aceitou a tese da defesa, que apontou que o Silvio cometeu abuso sexual, além disso matou e queimou o corpo da vítima. A promotora Cleusa Boida disse que, mesmo com a condenação, ela sentia que aquilo não era um caso terminado. Segundo ela, tinha mais pessoas envolvidas no assassinato, mas era muito difícil saber quem que eram essas pessoas, porque o pastor Silvio sempre negava a autoria do crime, então ele jamais falaria também quem participou do crime junto com ele. O promotor Davi Galo disse que tinha certeza que o Silvio era o autor do crime, mas que seria impossível ele ter feito aquilo sozinho. A promotoria, a polícia e os pais do Lucas tinham convicção de que o Silvio tinha matado o Lucas, mas que ele não tinha feito aquilo sozinho. Eles sabiam que ele tinha tido a ajuda de outras pessoas. Isso porque o Silvio não tinha um carro para transportar o corpo até aquele terreno baldio onde o corpo foi encontrado e também não conseguiria carregar o caixote com o corpo dentro sozinho. Além disso, testemunhas anônimas teriam dito em uma ligação para o Carlos que mais do que 2 pessoas ajudaram a colocar fogo no caixote em que o Lucas foi encontrado. Em 2006, enquanto estava preso, o Silvio chegou a ser entrevistado pelo programa Linha Direta e estava acompanhado de 7 advogados nessa ocasião. E novamente, ele apresentou uma nova versão do crime. Mas como sempre, ele alegava ser inocente. Ele disse que não entregou os verdadeiros assassinos na época que ele foi julgado, porque ele vinha sofrendo chantagens e pressões psicológicas de 3 membros da igreja que teriam matado o Lucas. Seriam eles o pastor Fernando Aparecido da Silva, o pastor Joel Miranda Macedo e o segurança dos dois, chamado Luiz Cláudio. Ele também disse que foram movidos milhões de reais para que ele não dissesse o nome dos assassinos e para que ele aceitasse a ajuda da igreja para fugir do país. Mas ele dizia que não aceitou fugir do país na época por conta da sua família. Segundo o Silvio Galiza, o motivo do assassinato teria sido porque o Lucas flagrou o pastor Joel Miranda e o Fernando Aparecido durante um ato sexual, e por isso ele acabou sendo morto. A declaração foi aceita pela promotoria na época e uma nova denúncia foi feita, agora contra o pastor Joel e contra o pastor Fernando. O advogado de defesa deles disse que a denúncia contra os seus clientes seria uma estratégia do Silvio, porque os 2 pastores seria quem teria afastado o pastor Silvio da igreja quando ficou constatado que o pastor Silvio estava levando garotos para dormir na igreja, na mesma cama que ele, na igreja do Rio Vermelho. Em outra entrevista, o Silvio disse que recebeu ameaças de um advogado da Universal e que foi subornado para omitir os fatos do crime. O pastor Joel Miranda e o Fernando Aparecido fugiram logo depois que seus nomes foram envolvidos no caso. O pastor Joel foi para Pernambuco e o Fernando Aparecido foi para o Rio de Janeiro. Depois da denúncia, foi aberto em fevereiro de 2008 um processo contra o Fernando. Ele ficou um tempo foragido e depois ele foi preso. Porém, o pastor Joel continuou foragido. 18 meses após o início do processo, eles receberam um habeas corpus concedido pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Segundo o ministro Lewandowski, isso teria ocorrido por falta de provas contra os 2 acusados. Os demais membros que foram apontados de participarem na ocultação do cadáver, que seria o segurança e mais um obreiro da igreja, permaneceram soltos. Em outubro de 2007, o Superior Tribunal de Justiça determinou que a Igreja Universal do Reino de Deus indenizasse a família do Lucas em R$1 milhão por danos morais. A decisão foi contestada pela defesa da igreja, alegando que o pastor não estava em horário de trabalho durante o crime. Porém, o Superior Tribunal de Justiça da Bahia manteve a decisão em favor da promotoria, que alegou que o pastor pediu na noite do crime que o Lucas ficasse mais tempo dentro da igreja. Em dezembro de 2008, com juros e correção monetária, a multa foi estimada em R$2 milhões e o valor foi finalmente pago à família do Lucas Terra. Depois disso, a igreja tenta a todo custo evitar comentar sobre esse caso. O Fernando Aparecido e o Joel Miranda foram inocentados em novembro de 2013 pela juíza Geuze Almeida, que alegou falta de provas. Após a família do Lucas recorrer dessa decisão, em setembro de 2015, o recurso de apelação foi julgado pelo Tribunal de Justiça da Bahia, com os desembargadores decidindo por unanimidade que Joel Miranda e Fernando Aparecido fossem a júri popular. Após a defesa dos 2 acusados recorrer a essa decisão,
A decisão foi anulada em novembro de 2018 pelo ministro Lewandowski. O Carlos Terra fez campanha pedindo o julgamento em júri popular até a sua morte, que aconteceu em fevereiro de 2019. Em último recurso, o STF decidiu em setembro de 2019 que o Joel Miranda e o Fernando Aparecido vão a júri popular. Mas o julgamento acabou sendo adiado por conta da pandemia e então foi reagendado para abril desse ano. O Silvio Galiza cumpriu 7 anos de prisão e está em liberdade condicional desde 2012. Depois de ser libertado, Silvio chegou a criar contas em redes sociais e hoje é pastor de outra igreja, por incrível que pareça. No dia 21 de fevereiro de 2019, o Carlos teve uma parada cardiorrespiratória por conta de uma cirrose hepática e acabou falecendo. O seu corpo foi sepultado ao lado do corpo do seu filho no cemitério Bosque da Paz. Ele chegou a cursar direito para se inteirar de todos os trâmites do processo, mas acabou abandonando o curso no último semestre. O Carlos, o pai do Lucas, lutou nos restos dos seus dias até a sua morte para que a justiça pelo seu filho fosse feita. Porém, infelizmente, ele não viu isso acontecer. Os pastores que ficaram soltos todo esse tempo tiveram o apoio de vários advogados com muito poder que eram contratados pelos membros da Igreja Universal. Os advogados usaram de todos os recursos possíveis para adiar o julgamento deles, até que esgotaram todas as suas opções, e agora eles vão para a júri popular nesse ano. Em 2009, o pai do Lucas escreveu um livro que conta toda a história do Lucas Terra. O livro buscava não deixar que o caso caísse em esquecimento e, depois da morte do Carlos, em 2019, por conta da cirrose hepática, o livro passou a ficar na posse da Marion, que passou a ser encarregada por manter o caso ali ainda vivo. Uma continuação do livro, Traído pela Obediência, veio a ser anunciado em 2019, dessa vez contado pela perspectiva e escrito pela Marion, mas o livro ainda está sendo escrito. No Instagram, uma conta foi criada para falar sobre o caso e passou a receber apoio de internautas para que a justiça seja feita. A conta é @apoio_caso_Lucas_Terra e possui bastante informações sobre o caso. É confirmado pela rede social que o caso dos pastores acusados de matar o Lucas Terra ocorrerá no dia 25 de abril de 2023. E o Lucas foi um jovem inocente que acabou sendo assassinado brutalmente por descobrir os segredos de membros da igreja, e que mesmo após anos e toda a repercussão do caso, ainda não obteve justiça. O Carlos havia feito antes da sua morte uma campanha pedindo julgamento dos outros assassinos por júri popular, mas como eu falei, ele não chegou a ver a justiça ser cumprida. O Lucas Terra teria hoje 36 anos de idade, se estivesse vivo, e a Marion e os familiares do Lucas Terra ainda têm esperanças de que a justiça seja feita. E eu espero que esse caso venha novamente à tona aí na mídia, agora que vai acontecer o julgamento em abril de 2023, e que todos os culpados paguem pelos seus crimes. Bom, pessoal, então esse é o caso de hoje, espero muito que vocês tenham gostado. Espero que tenham ficado comigo até o final do vídeo. Não se esqueça de curtir, de se inscrever no meu canal e até o próximo caso.